vez, ao vivo e em cores, para dar início a mais uma live em movimentos. Estamos aguardando a Elaine. Olá, Elaine. A Elaine é nossa convidada hoje para estar falando sobre os 7 raios e a evolução da humanidade, ou seja, um assunto assim bem abrangente e que a Elaine vai trazer, vai esclarecer para a gente, sempre de um jeito muito especial, que ela tem um jeito muito especial para se colocar e é muito gostoso recebê-la, né? Gosto muito dessa conversa e espero que vocês também. Então, eu agora estou aguardando a Elaine entrar. Olá, Elaine, bem-vinda! Oiê! No nosso horário noturno, Muito bom né? esse horário. Para que mais pessoas, né, com tranquilidade, possam estar aqui aproveitando É esse verdade. bate-papo, esse tema, né, assim, muito interessante que você Bom, está aí bom. trazendo para a gente, né? Vamos ver se hoje o microfone não fica batendo. Eu pus um negocinho aqui para segurar. Aí você me avisa, tá? Se ele ficar fazendo tec-tec. Tec, 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 tá É, bom. ele faz tec-tec. Acho que agora, hoje não vai fazer. Tá ótimo. Então, Elaine, tem aí um grande tema, né? Um tema assim, vou dizer, poderoso. É, meia hora sim vai dar para pincelar alguma coisa, né? Mas Eu acho que é o posso imaginar. suficiente para a gente despertar o interesse para quem não conhece, né? Ou até E dar para uma outra poder, visão, né? Para quem conhece. e para poder trazer o tema mais vezes, né? Sim, Sim, vai. sim. Gotinhas cada vez, né, mais substanciosas. É muito rico. Hoje eu tenho até cola. Eu deixei um texto aqui, porque senão eu me perco, tá? Porque senão a gente começa a pega uma travessa, uma transversal do tema, vai embora e não volta para o tema central, principal, né? Então vamos Sim. seguir para ter um começo, meio e fim bonitinho, direitinho. Para ter uma ideia clara, né, sobre o que a gente está falando hoje, que é bem legal. Então, você vai começar a falar dos 7 raios, o que são esses 7 raios? Ora, raios. Ora, raios. É. Hoje eu fiz um postzinho agora há pouco com a imagem Ah, do arco-íris, porque tem tudo a ver com o tema que a gente vai falar hoje, né? hum, Indiretamente. Se a gente imaginar que a gente está num planeta em que a luz, eu falo luz como fonte criadora, né? Como Deus, como origem, né? Como a explosão primordial, né? A origem de tudo o que nós conhecemos e não conhecemos. uhum, Então, pensando nessa luz, para ela chegar até nós, ela precisa ser filtrada, né? Porque se a gente olhar como a humanidade vive e a gente pensar no que pode ser, porque a gente talvez nem consiga conceber, o que pode ser a pureza da criação, né? A pureza da origem, da intenção da origem ao criar as coisas que existem, é uma luz muito forte, é uma frequência muito alta. Porque quando a gente fala em luz, a gente está falando em frequência, né? uhum. Então ela vem sendo como que modulada para que a nossa humanidade não frite, né? Tipo, frita. É muito forte, é muita frequência, é muita luz. Na Uhum. Cabala, a gente estuda um pouco sobre isso e tem uma visão interessante que quando você pega a árvore da vida, você vai tendo os filtros dessa luz
até que ela chegue em Malhut, que é onde nós estamos, Malhut de Malhut, né? Que é onde nós estamos. Então ela é muito filtrada, 10 vezes basicamente na árvore da vida. E dentro de Malhut você tem uma outra árvore da vida, né? Porque são cascas de cebola, mundos dentro de mundos. Então dentro de Malhut você tem uma outra árvore da vida e nós estamos em Malhut de Malhut. Então ela é mais filtrada ainda 10 outras vezes. Porque nós vibramos aqui na Terra, a nossa humanidade, né? Vibra numa frequência muito baixa. E o que é isso? Nós somos horrorosos? Sim e não, né? Digamos assim, se você pegar um ventilador e puser naquele modo de circular o ar, você vê as pás do ventilador girando. Quanto mais você acelera para fazer mais vento, menos você vê as pás. Então chega um ponto no ventilador em que ele gira tanto que você não vê. Você vê que tem alguma coisa ali, mas você não identifica as pás exatamente. Então frequência de luz também é isso, né? Essa analogia que eu acho super simples para a gente entender. É como se a fonte vibrasse muito mais rápido do que essas pás do ventilador mega, hiper, ultra acelerado. E nós aqui estamos vibrando na frequência da circulação de ar, onde você vê cada pazinha do ventilador, né? Que é a matéria que a gente habita, né? O corpo que a gente habita em termos de dimensão, em termos de crosta, né? Porque mesmo na crosta você tem frequências que não são visíveis aos nossos olhos, e você tem dentro da Terra, e você tem na atmosfera, enfim, você tem muitas camadas, né? Eu gosto sempre de lembrar uma coisa, Olivia, que as pessoas não gostam de lembrar, mas eu acho importante para começar a falar dos raios antes, né? Nós vivemos na crosta terrestre e nós fazemos parte do umbral da Terra. As pessoas não gostam dessa informação, porque acham que o umbral é gente morta que não foi legal. Nós somos vivos que não somos legais. Nós estamos no umbral, num nível de umbral. Claro que você tem o deep umbral, né? O mega umbral, o submundo do underground do umbral. Você tem muitos níveis abaixo. Mas quando você fala também em colônias espirituais, você está falando de umbral. Porque as colônias espirituais estão no umbral recolhendo esses seres para tratar. Elaine, me diga uma coisa. De onde vem todo esse conhecimento que você está trazendo, né? Assim, qual é a origem dele, né? Assim, para dar um ponto de partida, assim. Vamos que eu vou falar de localizar mestre essa e começo a crosta, falar de né? umbral. Vamos reconhecer onde que a gente está aí nessa crosta Tá, toda. vamos lá. Eu sou Rosa Cruz desde os 20 anos. Então eu tenho uma caminhada, eu tô com 58, né? Então eu tenho uma caminhada Rosa Cruz aí. Sempre estudei muitas filosofias, muitas religiões. Eu não sigo uma religião, né? Eu tenho uma fé no meu coração, mas não aceitei nunca uma fé cega. Então eu fui estudar, eu fui compreender e buscar o que fazia sentido para mim, né? Uma coisa que a Rosa Cruz que eu acho muito bacana é que ela não é uma religião. Ela te abre um leque de estudos filosóficos que te coloca em contato com pensadores, literalmente filósofos, né? De toda a história. Te coloca em contato com muitas seitas e religiões para serem estudadas, para serem avaliadas. E tem um outro lado muito bacana na Rosa Cruz, que é o Laboratório Rosa Cruz, né? Em San José, na Califórnia, que é o QG, né, da Rosa Cruz Mundial. Eles têm laboratórios incríveis, onde tudo que nós estudamos teoricamente, eles estudam nos laboratórios de pesquisa. Então, nenhuma informação é passada aleatoriamente ou porque sempre disseram que é assim.
né? Os paradigmas são quebrados nos laboratórios da Rosa Cruz e eles nos dão orientações de como nós, em casa, nos nossos estudos, podemos comprovar isso ou não, porque o canal de comunicação com eles é muito aberto. Então, se eu faço um experimento e tenho um resultado diferente, ou questiono o resultado deles, eu posso escrever e eles me respondem. Né? Tanto aqui no Brasil, que a sede é em Curitiba, como em San José, na Califórnia, se eu escrever para eles, eles me respondem. Então, esta troca permite uma abertura muito maior, porque você vai tendo cada vez mais fontes, né? Durante muito tempo, eu estudei muitas coisas do kardecismo, né? Nunca me disse kardecista, até porque o kardecismo nunca foi uma religião. As pessoas que criaram algumas coisas em cima disso é um estudo. Kardec fez um grande estudo, né, sobre o mundo dos espíritos. Durante muito tempo, por incrível que pareça, eu fui cambona do meu ex-marido, porque ele trabalhava na Umbanda. Embora eu nunca tenha sido de Umbanda e nunca tenha trabalhado na Umbanda, eu não podia não apoiá-lo, né? Eu acho que o caminho espiritual de cada um tem que ser respeitado. Então, uma maneira que eu encontrei de respeitar esse caminho dele e me manter por perto, né? Tipo controladora, manipuladora, quasezinha assim, escorpiana, né? Foi ser cambona e entender o que estava acontecendo e aprender com essas entidades que vinham, né? E poder também ter uma troca, né? Porque eles compartilham informação a partir do momento que você pede a informação, né? Então foi muito rico. Foram acho que uns 15 ou 16 anos que eu trabalhei como cambona dele, dando essa sustentação para os atendimentos que ele fazia, né? Então acabei aprendendo muito também sobre Umbanda. Candomblé eu nunca participei, nunca frequentei, mas estudei algumas coisas. Enfim, eu fui estudando, né? Quando as coisas começaram a se conhecer, relacionar, tem uma relação, vamos ver qual é. Mas o que me abriu muito a visão para unir esse quebra-cabeça da espiritualidade foi o trabalho com os estudos da Ponte para a Liberdade e o Grupo Avatar, pela Fundação Cultural Avatar, ligada a Lucis Trust de Nova York, porque são grupos que deram continuidade ao trabalho da teosofia, ao trabalho original da Blavatsky e também do paralelo da Anne Besant. Alice Bailey, Leadbeater, enfim, vários escritores. Porque eles conseguem também trazer esse quebra-cabeça. Eu nunca entrei para a Sociedade Teosófica, né? Nunca entrei para a Eubiose, eu escolhi a Rosa Cruz, né, aos 20 anos, e segui por ela, mas fui levando em paralelo esses outros estudos. E só mudam as linguagens, né? Porque a informação raiz, a informação fundamental, ela é a mesma, né? Ela só é apresentada com uma outra tinta. Então, se você consegue ligar... diferente, né? Cada Exatamente. um vai filtrando, né? Como Sim. você estava falando dos raios, né? Sim. E vai destacando algumas coisas, né? O que eu percebo é que cada linha dessas puxa com mais destaque uma abordagem, outra abordagem, mas a base é a mesma. Ela é absolutamente a mesma. Né? Então, no final, vou até passar uma bibliografia, se o pessoal quiser, tiver interesse de estudar, de aprofundar, né? De procurar. Então é Depois isso. você deixa lá nos comentários da Deixo. você coloca lá. Vou deixar uma listinha de livros lá, porque tem coisas muito incríveis. Muito bem. Então é isso, vamos lá. Voltando para minha postagem do arco-íris, né? Então, isso, o filtro. O filtro. A luz vem, ela vai sendo filtrada. Então, quando a gente passa um dia de chuva, depois da chuva vem o quê? O arco-íris. Né? Se as condições climáticas estiverem propícias, né? E o que é esse arco-íris? É a luz do sol, que é um nível, né? Depois de alguns filtros, da luz original. Esta é a que nós suportamos aqui. E essa luz, quando se transforma num arco-íris através do prisma, das gotas de água e tal, o que esse prisma faz? Ele decompõe essa luz em 7 raios.
Então, se a gente pensar aqui, nós trabalhamos com 7 cores, as 3 primárias, as 4 secundárias. Nós trabalhamos com 7 notas musicais, 7 dias da semana, 7 chakras principais, porque a nossa humanidade vibra nessa frequência do 7. Isso é um tema para uma outra live, né? Mas, basicamente, nós vibramos nessa frequência do 7. Vibrar na frequência do 7 e associar isso aos 7 raios da grande fraternidade branca significa que nós temos 7 virtudes principais para desenvolver na nossa humanidade para chegar ao que os seres de luz chamam de ascensão. Então eu vou dar um passo para trás e vou perguntar: que negócio é esse de ser de luz? Né? Quando a gente... Sim, que negócio é esse? Que negócio é esse? Quando a gente fala em grande fraternidade branca, eu já ouvi um mimimi do tipo, por que branca? Porque agora tudo é politicamente incorreto, né? Então, por que branca? Tem uma explicação. Ela não é branca porque ela é feita de uma branquitude. Não. Ela é branca porque quando você soma e mistura as 7 cores do arco-íris, você tem o branco. Porque o branco é a união de todas as cores. Então, ela é uma frequência para o planeta, o branco. Só que como a fraternidade é um grupo de seres, a união simbólica de todos os raios é simbolizada na palavra branca. Grande fraternidade branca. É por isso. Não tem nenhuma outra razão para ter esse nome. E aí você tem seres nessa fraternidade que num primeiro momento até ascensionaram através de encarnações do planeta Terra. Mas eu não vou bater muito forte nisso, porque há controvérsias. Inclusive, a maioria deles aí tem que levar, né? A maioria veio de outros lugares para a Terra, para poder evoluir aqui e fazer esse trabalho. Aí a pergunta número 2 que não quer calar. Quem que criou esse negócio de grande fraternidade branca? E onde é que eles estão? É uma historinha que eu gosto muito. E logo que eu comecei a dar palestra, acho que em 94, 95, por aí. Eu me emocionava muito. Eu embargava a voz, eu não conseguia falar. O olho enchia de lágrima. E as pessoas ficavam olhando para mim, eu em pé lá na frente, e eu tentando falar. E as pessoas meio que choravam junto comigo, sem nem saber por quê. Porque vinha uma frequência muito forte. Porque essa história é muito, muito linda, né? Se a gente pensar na história do personagem Jesus, né, que passou tudo que passou por nós, eu vou contar a história de um outro ser que veio milhões de anos antes dele e que preparou todo esse caminho. E apesar disso, Jesus ainda passou o que passou. Então vamos imaginar que há muitos e muitos, muitos bilhões de anos atrás, os seres que cuidam do nosso quadrante no universo, do nosso grupo de constelações, do nosso grupo de galáxias, né? Seres dos sistemas solares que fazem parte do nosso quadrante aqui, eles se reuniram e olharam para a Terra e disseram: não está dando. Porque para um planeta se manter em órbita, ele precisa gerar luz. Então ele tem que emitir no sistema solar ao qual ele pertence uma frequência que o sustente nessa órbita. E essa frequência, ela é determinada pelos pensamentos, sentimentos, palavras e ações dos seres que habitam esse planeta. Então, imagine o que era a humanidade para esses seres iluminados e cheios de amor dizerem: não dá mais. Vamos zerar o HD, vamos destruir a Terra, vamos destruir essa humanidade. Isso significaria uma segunda morte, porque todos os espíritos que estavam aqui em evolução voltariam para a essência do Pai. Ou seja, tudo que eles já haviam evoluído desapareceria completamente e eles voltariam para a centelha.
Então seria uma grande perda para o universo, porque muitos seres ali tinham se desenvolvido, tinham caído, mas tinham se desenvolvido. Então eles tinham um conhecimento, né, em algum ponto da existência deles. E aí um ser se compadeceu, porque ele entrou em contato, né, para observar o fogo sagrado no coração da humanidade, de cada ser que habitava a Terra. E ele percebeu que havia aqui alguns seres que podiam se regenerar. Então seria uma grande perda que esses seres que podiam se regenerar fossem perdidos. E não ia ter um filtro, né, uma seleção, ia ser o pacote completo, né? Terra toda, humanidade toda. E esse ser se ofereceu para vir para a Terra para sustentar a luz do planeta, para que a Terra se mantivesse no sistema solar e para que a humanidade tivesse uma nova chance de se regenerar. E esse ser é conhecido na filosofia esotérica, teosófica, enfim, como Sanat Kumara, que é o grande senhor de Vênus. Kumara é um cargo, né? Então era o grande senhor de Vênus. Até os outros ficaram chocados. Imagine, você tem certeza que você vai fazer isso? Ó, você vai largar o seu planetinha, que é só luz, amor, né, pureza, e vai para lá? Ele falou, vou. E quem quiser vir comigo, eu estou fazendo um chamado para me ajudar. E muitos seres vieram. E vieram muitos antes dele. Alguns Kumaras de Vênus vieram preparar a Terra para recebê-lo. E esses seres que vieram antes dele ficaram aqui encarnando sujeitos ao véu de esquecimento como nós. E o trabalho mais difícil era manter no coração deles a centelha viva do projeto divino que eles tinham que realizar aqui. Que era preparar um lugar para o Sanat Kumara descer na Como Terra. todos nós, né? Então, você vê que é tudo repeteco, né? E ó, estamos aqui ainda. Como todos nós, né? Temos que lembrar, né? De Temos onde a que gente manter a nossa veio, chama acesa, o que a né? gente veio fazer aqui, né? É exatamente isso. E foram 900 anos, se eu não me engano, quase 1000 anos para preparar essa vinda e finalmente ele veio. A Terra praticamente renasceu energeticamente dali, né? E ele implantou, foi o trabalho primeiro que ele fez. Reimplantar ou implantar nos corações de todos os humanos a chama trina, que é a chama crística, que é a nossa reconexão com Cristo, com o nosso Cristo, né? Existem outros em outros sistemas. Nós temos o nosso Cristo cósmico, né? Então foi um trabalho de muito sacrifício, um sacro ofício, né? Um trabalho feito por puro amor. E ele só poderia sair daqui, aí é o combinadinho entre eles, né? Tu só sai de lá quando o outro tomar teu lugar, né? Então ele veio e ficou, né, muitos bilhões de anos, até que em 1956 ele foi substituído finalmente por um ser que ascensionou aqui na Terra, que foi Siddhartha, o nosso Budinha conhecido, né? O Buda que se iluminou, ascensionou e assumiu o trabalho de sustentar a luz do planeta Terra no sistema solar, para que a gente não seja destruído. Né? E ele está aí, cuidando da nossa luz, cuidando da nossa energia, cuidando da nossa evolução. Não só ele. O próprio Sanat Kumara acompanha de perto, né? O Cristo Maitreya acompanha de perto. A gente tem esse triunvirato que é chamado, né? Esses 3 seres que cuidam de muito perto da nossa evolução. E tem aí o surgimento da grande fraternidade branca. Porque foi ideia do Sanat Kumara criar um grupo que pudesse ajudá-lo nesse processo de regeneração da humanidade, mas formado por seres que evoluíssem aqui.
que concluíssem a evolução e a ascensão aqui no planeta Terra. Então, esse foi o primeiro grupo, digamos assim, que formou a Fraternidade Branca. Até hoje, esses nomes são usados, mas a gente sabe que esses nomes vão sendo trocados. Porque, como é uma hierarquia, e não é uma hierarquia só para o nosso planeta, é uma hierarquia para o sistema solar, e além dele existe uma hierarquia para a nossa galáxia, além dela existe uma hierarquia do nosso quadrante do universo, e existe uma hierarquia cósmica. Enfim, a gente precisa sair do pequeno, de achar que tudo que está aí no céu é só para iluminar a noite, né? E que tudo está aí para a gente ficar namorando a luz das estrelas. Porque é tudo muito sagrado, é tudo muito divino, né? É um caminho de muito trabalho e muita evolução em muitos níveis, né? Então, esses seres originais continuam com esses nomes, é o que a gente tem até hoje, é o que eu vou passar para as pessoas hoje, mas a gente sabe que de tempos em tempos isso vai sendo trocado. Porém, o que importa é o nome? Não. Até porque para eles isso não faz a menor diferença. O que importa para eles é que a gente entenda o que é mais fundamental. A grande fraternidade branca para a Terra, ela é formada por seres que evoluíram aqui e se tornaram mestres. Mestres em quê? Eles atingiram a mestria sobre uma determinada virtude. Então, os mestres são mestres em determinadas virtudes. Então, se nós temos uma hierarquia com 7 raios, são 7 mestres, nós temos 7 virtudes, e aí nós podemos puxar as 7 virtudes do Espírito Santo e fazer o contraponto com 7 pecados capitais, enfim, aí é um estudo que cada um segue por onde quiser. Eu só estou falando isso para mostrar como isso pode ser ampliado infinitamente pelo caminho que a gente escolher trilhar, né? E tudo vai trazer muito conhecimento. É muito lindo, sim, Silvia. Olha só, eu perdi. É lindo. A história da Fraternidade Branca é maravilhosa. Então, assim, é isso que a gente precisa entender. Que esses seres são mestres em virtudes específicas. Então, não importa para eles que a gente saiba o nome deles. Porque eles já ultrapassaram a fase do ego. Cara, há milênios eles ultrapassaram. Nós gostamos de ter o nosso nome nas coisas. Nós assinamos o livro, nós assinamos o nosso post, nós assinamos, né? Tudo que a gente faz, a gente bota o nosso nome. Porque aqui a gente lida com patente, com direito autoral, com ganância, com plágio, com roubo de ideias. Aqui é essa humanidade, né, que a gente está inserida. Eles não, eles estão fora disso. Para eles não importa que a gente saiba o nome deles. Importa que a gente entenda a virtude que eles canalizam para o planeta. E que a gente entenda que essa virtude precisa ser desenvolvida por cada um de nós. Porque é isso que vai nos fazer ascensionar, evoluir espiritualmente. Né? Então, vou fazer um resumo aqui para ver se eu captei algum entendimento. Temos lá a grande fraternidade branca, de onde saem 7 raios. Né? E cada um desses raios é direcionado para o desenvolvimento de uma virtude. Visando a evolução da humanidade. Bom, e então tem não só um raio que tem a ver com uma cor, raio, virtude, e um mestre. E dia da semana. E dia da semana. Olha só, quanta coisa a gente está reunindo aqui, né? Que são as ferramentas para a gente acessar a frequência. É justamente isso que eu vou entrar. Tá bom, então. Então, conta pra gente um pouquinho, né? Quais são essas virtudes, né, Elaine? E quais são as cores relacionadas a eles e essas virtudes e tal. Vamos na cola, né? Que é para não falar bobagem. É lógico, né? Não vou correr o risco de falar uma bobaginha aqui. E chakra, sim, e chakra também, Silvia. Então, vamos lá. Então, se a gente pegar... Vamos começar pelo domingo? Oi?
Domingo? Pé de Domingo. cachimbo. Pé de cachimbo. Primeiro dia da semana. Ah, Ok? ok. Nós temos o raio azul. Azul. Uhum, Ok? Com o raio ok. azul, a gente vibra no poder. Poder. É uma Poder palavra de quê? forte, né? Aham. Mas o que mais a gente pode associar a poder? A gente pode associar coragem, a gente pode associar ânimo, a gente pode associar proteção. Então, o primeiro raio, que é o raio azul, que é do mestre Elmória, que inclusive foi um dos reis magos, né? Nessa bibliografia que eu vou passar vai ter toda a historinha deles todos, tá? Mas a gente perde muito tempo se eu for entrar nisso. A gente tem associado ao primeiro raio o Arcanjo Miguel, que trabalha nessa energia de poder e proteção e coragem e força e ânimo. Tá? Tô dando palavras-chave bem básicas, né? Aham. O raio azul, a cor é azul. Como é que Sim. eu acesso a frequência de proteção da grande fraternidade branca puxando o Arcanjo Miguel? Posso falar, vou falar dele já já, Cris, do Jesus. A gente acessa essas frequências com meditação, a gente acessa essas frequências usando a cor, aproveitando e usando a cor no dia da semana. Por quê? Porque você se abre, né? Essa cor que você põe de roupa atua no seu campo energético. Então, isso predispõe à atração da cor do raio, né? E se é o dia da semana, você potencializa isso, né? E aí você Uhum. tem uma série de decretos que você pode fazer, ou decretos. Eu gosto de decretos, eu não gosto muito de apelos, tá? Nessa linha a gente tem apelos, decretos e invocações. Eu uso invocações e eu uso decretos. Acho que apelo, para o momento que a humanidade está, não combina muito. Então dá para a gente ajustar o apelo e transformar ele num decreto. Porque quem é que decreta? Não é quem tem poder? Quem pode é. Se eu sou Deus e Deus habita em mim, e Ele está em mim, assim como eu sou Ele e estou nele, eu posso decretar. Com este poder de co-criadora que Ele insuflou em mim quando Ele insuflou a vida. Nas minhas narinas, no meu coração. Então, com o meu coração e com o ar, eu decreto e faço toda esta energia vibrar para plasmar e realizar e co-criar. Porque eu estou co-criando a partir do coração e deste ar que sai pelo que eu verbalizo. Então, o decreto é muito importante. Ajuda muito, o poder da palavra é imenso. Então, primeiro raio. Segundo raio, Hum. segunda-feira. A corzinha que eu tô hoje. Pus em Segunda-feira. homenagem. Amarelinho. Amarelo. É o raio amarelo. É o raio da Ah. sabedoria. Sabedoria, Hum. clareza, discernimento, inteligência, filosofia, pensamento. Tudo isso vem do segundo raio. Tem uma pequena contenda aí, se o raio amarelo está na segunda, o raio amarelo está na terça. Que seja, né? Eu sigo esta base do raio amarelo na segunda-feira e para mim está tudo bem. A maioria da bibliografia segue isso, mas eu já encontrei o raio rosa na segunda-feira e o raio amarelo na terça. Mas é mais raro, mas tem. Tá? Hum. E aí você tem, nesse segundo raio, o mestre Lanto, o mestre Confúcio. Você tem aí alguns seres, inclusive, que já passaram, né, por esse raio. Inclusive o mestre Kutumi, que já passou por esse raio, que foi São Francisco. O raio amarelo, ele é o da segunda-feira, ok? O arcanjo dele é o Jofiel. É do signo de Câncer. Eu vou passar isso também depois, tá? Eu só tô falando porque eu sou canceriana. Aí você tem na terça-feira o raio rosa da mestra Rovena, que tem a ver com o raio do amor, né? O raio do amor incondicional. Hum. Então, domingo, segunda e terça, nós temos as cores primárias, que são o azul, o amarelo e o vermelho.
Por que eu tô falando vermelho se eu falei rosa? Porque o rosa é o vermelho onde entrou a luz. Então ele se torna rosa. Então ele não é a vibração do vermelho mais denso. Ele é a vibração do rosa, do amor incondicional. E aí, se você pensar nessas 3 cores, nós estamos falando da chama trina, que é a chama crística que pulsa no coração de todo ser. Que antes da queda da humanidade, nós vivíamos dentro da chama trina. Mas a queda foi tão braba, foi tão braba, foi tão braba, que ela foi diminuindo, 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 e ela está praticamente escondida. Praticamente. Ela desapareceu, na verdade, numa época. O Sanat Kumara trouxe de volta a chama trina para as pessoas. Então, uma meditação muito, muito incrível para as pessoas fazerem é de visualizar a chama trina dentro do coração pulsando. No azul do poder, da coragem, né? No dourado, no amarelo da sabedoria, do discernimento, da clareza, e no rosa do amor incondicional. E expandir essa chama trina para o entorno da gente, para que a gente fique dentro dela. E ao mesmo tempo imaginar que essa chama trina está em cada célula do nosso corpo. Porque nós somos centelhas divinas. E estamos aqui a serviço da energia crística. E somos sustentados nesta existência, nesta vida na Terra, pela energia crística. Nós somos um projeto pessoal do Cristo. Nosso Cristo. Não estou falando de Jesus. Eu estou falando de um cara acima dele. Né? Então, só para ter clareza para a maioria das pessoas que não tem essa clareza. Cristo é um cargo. Assim como Kumara é um cargo. Assim como Buda é um cargo. Então nós estamos acostumados a falar, o Buda não tem vários. Ah, o Cristo não tem vários. O Kumara não tem vários. Nós temos um. E é este um que é o nosso tutor. Né? Você imaginar que esse Cristo cósmico foi o responsável por nos salvar. Eu gosto dessa palavra. Salvar. Quando nós vivíamos em outros orbes, e nós íamos ser exilados, porque não acompanhamos o passo de evolução daqueles planetas, ele foi de planeta em planeta recolhendo a escória. Nós somos a escória. Nós fomos exilados. Só que nós íamos ser expulsos, né, para qualquer coisa. Ele recolheu muitos espíritos que iam ser exilados em muitos planetas, em muitos orbes, e trouxe para cá, para que a gente tivesse mais uma chance. Então, falar no Cristo, falar em Sanat Kumara, falar em Jesus, é falar nesses caras que acreditam incondicionalmente na gente. Por quê? Né? Olha esse mundo. Olha a guerra, olha a fome. É o que a gente cria todos os dias. E eles ainda... A gente também cria maravilhas. Maravilhas. E é por isso que eles acreditam. Porque nós podemos nos transformar. Então eles continuam acreditando e sustentando essa energia para nós. Então aqui a gente brinca, né? Quando a gente faz reunião de grupo, fazer, ó, não vem com essa de ter medo de ET, não. Então você nunca mais vai olhar no espelho, né? Porque nós não somos terráqueos, nós somos humanos. Então nós somos espíritos, viemos de muitos lugares, muitos planetas diferentes, e estamos hoje temporariamente todos com a mesma forma. Mas originalmente qualquer coisa, né? Porque cada um veio de um canto. Então nós viemos de lugares com formas muito diferentes. E aqui nós estamos nesta labuta, né? Neste processo de regeneração. Porque quando nós viemos para cá, nós viemos muito doentes, né? Com muitos vírus. A gente fala em vírus agora do Covid. O Covid ataca o corpo. O Covid ataca a matéria. O que nós trouxemos eram doenças e vírus da alma. Ganância, desejo de poder, ódio no coração, vingança, levar vantagem, doa quem doer. Foi isso que nós trouxemos para cá, de muitos lugares. Então você falar num vírus que ataca o corpo, dói? Claro que dói. Nós estamos na matéria. Mas a gente veio para purificar a alma.
Então vamos tratar com carinho desse vírus também e ver como é que a gente olha para ele, né? Na nossa vida, na nossa humanidade. Então aí nós temos domingo, segunda e terça, 3 raios. Os Muito raios bem. que formam a chamatrina. Quarto raio é o quarto raio branco, que é o da quarta-feira, que é o raio regido pelo mestre Serapis Bey, é um egípcio, né? Ele se apresenta como um egípcio. E ele é o raio da harmonia, é o raio da pureza, é o raio da arte, porque na linguagem dos mestres, a arte é a grande integradora de todos os raios. Por isso é o branco dele. Porque através da arte, a arte salva, a arte cura, a arte tem virtudes, aflora virtudes. Então, o raio branco é o raio da quarta-feira. E ele está... deixa eu ver o arcanjo Gabriel. Ok? Ok. Para que serve invocar o raio branco? Né? Não é só porque eu sou artista. É quando eu Para quero a trazer beleza pureza, para o mundo. beleza, harmonia, pureza no coração. Né? Todos os arquitetos, engenheiros, escritores, pintores, todas as formas de arte, né? Precisam desse raio branco, porque o mundo precisa dessa frequência. E isso pode entrar com muita sabedoria nas nossas obras arquitetônicas, na decoração das nossas casas, né, nos espaços públicos. Então é muito útil, muito. Além da pureza em si, da pureza ritualística, é uma pureza que entra junto com outras frequências aqui. Tá? Pode ser casadinho. Quinto raio, raio verde na quinta-feira, é o mestre Hilarion, é o raio da cura e é o raio da verdade. Tá? Quem se beneficia muito, né? Quem é que esses seres do quinto raio cuidam mais proximamente? Eles cuidam de governantes também, junto com o primeiro raio. Né? Cuidam de toda a área médica, cuidam de todas as filosofias e seitas, porque é o raio da verdade. Não importa qual a filosofia, qual a seita, qual a religião. O raio verde está de olho. Ele pode interferir? Não. Então tem muita mentira? Vocês estão me vendo, me ouvindo? Ah, voltou. Não, você travou completamente. É um probleminha básico que resolveram dar uma ligadinha. Eu esqueci de apertar aquele botãozinho de não me perturbe. Ai! Então, assim, tem muita mentira nas seitas, nas religiões, na filosofia? Tem, né? Mas isso faz parte do nosso processo. Então, o raio verde cuida disso tudo, mas ele não pode interferir, porque a lei número um, a lei mais sagrada, ela não pode ser corrompida em hipótese alguma. É a lei do livre-arbítrio. Porque com as nossas escolhas, nós mostramos a nossa evolução. Ou não. Né? Ou não evolução. Então, nós somos absolutamente respeitados em nossas escolhas. Tá? Então, daí tanta mentira, né? Tanta falcatrua, né? Tanta enrolação, tantas Fake outras news. coisas que nem vale a pena a gente ficar falando. Hã? Tanta fake news. Fake news e etc. Então, se você juntar o raio verde da verdade e da cura com o primeiro raio, que é o raio do poder, né? O mestre El Moria, ele atua diretamente nos governos, né? Em todos os seres e entidades e grupos que têm liderança. Então, não é só o presidente da República, mas os caras que regem a ONU, os caras que regem qualquer entidade governamental ou que tem um grande poder sobre grupos. Né? Grandes líderes de empresas, né? Também é o primeiro raio. Mas como é que a gente não precisa do quinto raio junto com ele, que é o raio da verdade? Então, assim, os raios, eles se mesclam, eles vão trabalhando juntos, né? Ninguém trabalha sozinho. Todos eles podem ser combinados para fazer muitos tipos de trabalho. É uma coisa muito linda isso. E também é o raio da cura. Então, ó, em tempos de um vírus que está aí deixando a gente tão assustadinho,
Vamos trabalhar o raio verde, né? Vamos nos envolver no raio verde, o raio da cura, o raio que pode ajudar o nosso sistema imunológico, que pode nos proteger, pode proteger as pessoas que a gente gosta, né? Toda vez que a gente trabalha com essas frequências de cor associadas aos raios, a gente não tuxa a frequência nas pessoas que a gente gosta, tá? A gente disponibiliza a frequência para todas as pessoas que a gente gosta e também para toda a humanidade. E quem pode, quem está aberto, quem está ali na sintonia, vai aproveitar. Porque o importante é a gente oferecer. É aquela coisa, Olivia, eu tenho um copo d'água, você quer? Tá aqui, ó. Se você quiser, é só você pegar. Eu não vou abrir tua boca e obrigar você a beber um copo d'água. Eu vou falar, ó, tem água, se você quiser, é só pegar. Então é isso que a gente faz com as frequências. Isso em geral, né? Qualquer tipo de trabalho energético, seja um reiki, seja o que for, a gente não tuxa a frequência em ninguém. A gente disponibiliza e as pessoas pegam na medida em que querem, em que sentem necessidade, em que se permitem, que estão prontas para isso, né? E uma coisa que é muito importante falar, quando a gente fala em cura, mas isso vale para todas as frequências, para todos os mestres, para todos os raios. Vamos lá. Se você pedir para você, ou você pedir para o planeta, o trabalho não é o mesmo, minha amiga? O tempo que você vai usar para pedir uma frequência para você, não é o mesmo tempo que você vai usar para pedir para o planeta e para a humanidade? É o mesmo tempo, não é? Então, ó, você não está no planeta? Você não faz parte da humanidade? Então, assim, ó, vamos abrir a caixinha e vamos fazer assim, ó, ao invés de eu pedir para mim, eu expando esta cor, este verde, envolvo o planeta. E peço a assistência dos seres do raio verde, da cura, para toda a humanidade. Inclusive para mim, porque eu tô aqui. Pois é. É isso mesmo, Simone. Nada de tuchar a frequência, é sobre isso, né? Que você está falando. A gente disponibiliza o reiki à distância, a não ser que a pessoa peça, né? Mesmo assim, ela é disponibilizada. E aí você deixa a frequência lá. Quando a pessoa puder, ela pega. Eu acho que é sobre isso que ela está falando. Então, o raio verde muito importante agora, tá? O arcanjo Rafael, que é o arcanjo ligado à cura, né? Eu até esqueci de pegar. Eu tenho um arcanjo Rafael bonito aqui. Ele tem um potinho na mão dele, assim, que é um pote de bálsamo, para aliviar as nossas dores em todos os níveis, né? Eu também sou reikiana. Trabalho lindo, Simone. Muito lindo. Sexto raio é o raio rubi. E o raio rubi, hoje quem cuida dele é a mestra Nada. Mas como a Cris tinha perguntado, Jesus pertenceu e cuidou do raio rubi por muito tempo. É o raio da devoção. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu sacrifício. A maior devoção. Absoluta. Em tuas mãos eu entrego o meu sacrifício. Então esta é a devoção. É o raio daqueles que se sacrificam pelo outro. Então aqui neste raio estão todos os que atuam em ordens religiosas, então freiras, padres, né? E outros que atuam nessa área, ajudando. Tem uma coisa de altruísmo, né? Tem, total. Que não está só relacionado aos religiosos, né? Exatamente. Mas o raio forte que atua é junto a eles. Mas você tem uma linha toda de trabalho social hoje que não existia tão forte, né? Que você tem grupos de leigos, né? Completamente leigos em qualquer coisa, fazendo benemerência, dando comida para quem mora na rua, levando roupa para quem mora na rua, né? Fazendo oferecendo esse tipo de auxílio para quem não tem todos os meios para conseguir. Então esse raio rubi trabalha com essas pessoas também. Tá? E nem sempre esses grupos que fazem essas coisas são ligados a igrejas ou centros espíritas ou filosofias ou religiões. Muita gente faz isso isoladamente, independente, né?
Tem muitas lojas maçônicas que têm grupos de auxílio, né? Para essas pessoas que estão na rua, menos favorecidas. A maioria ainda é grupo de igreja e grupo de centro espírita. Ainda é, eles ganham. Centro espírita, vamos falar, ainda ganha da igreja. Tem mais grupo de centro espírita dando prestando esse socorro do que da igreja. Mas a maioria é isso mesmo. A igreja, centro espírita, loja maçônica, a Rosa Cruz também tem alguns locais que fazem. Enfim, quem quiser faz, né? Mas Ó quem você tem uma ganhando, estrutura... ó você recebendo aí raios rosas. Ah, querida, Dedê, beijos! Então aqui, mestra Nada no sexto raio, que é a sexta-feira. E aí você tem... Eu gosto de falar que ele é o garoto propaganda da Grande Fraternidade Branca hoje, que é o Saint Germain, né? Que é o sétimo raio, raio violeta. Por que eu brinco que ele é o garoto propaganda? Porque o pessoal só fala nele, né? O pessoal não fala... É dos animais também, Cris, sexto raio. Não fala muito nos outros, mas... Porque ele é o dirigente dessa era, né? Dos 2000 anos. Então, nós tivemos Jesus na era de peixes como regente. Então, tanto que o símbolo do cristianismo são os peixinhos, né? Mas é simbólico, porque foi a era de peixes. E agora nós temos a era de aquário, a era do aguadeiro, a era do mental, a era de estudar, compreender, desenvolver a mente, aprender a pescar e não ficar esperando que os peixes nos sejam entregues no prato, inclusive já picadinhos, como Jesus fez. Né? Ele teve um trabalho fundamental para despertar esse amor incondicional nas pessoas, né? Para as pessoas começarem a entender o que é amor incondicional. A gente continua não entendendo muito, mas ele fez muito, né? Para que a gente entendesse. A gente ainda ama se, a gente ainda ama apesar de, né? A gente amaria mais, talvez, quem sabe, se fosse daquele... Bom, enfim, a gente tem o cis e o apesar de, e ele não tinha. Ele veio mostrar pra gente que ou é incondicional ou não é amor. É utilidade, é apego, né? É necessidade, é carência, mas não é amor. Esse amor que os mestres trazem pra gente tem nada a ver com isso que a gente vive aqui. Né? Depois desta era de 2000 anos de aprendizado de amor incondicional, onde tivemos 2000 anos para fazer a lição de casa e aprender o amor incondicional, chega Saint Germain, era de aquário, que é o ar. Imagine, era de aquário, internet. Toda a informação disponível. É só você se interessar. É só você buscar. Então, é o momento em que a fé cega, ela começa a ser substituída por uma fé consciente. Eu me conecto a frequências conforme eu sinto, conforme eu penso. Né? Não basta eu me arrepender na hora da morte. Não é bem assim, porque a frequência que eu criei ao longo de toda a minha vida vai me acompanhar quando eu desencarnar, quando eu sair da matéria. Então eu preciso cuidar das frequências enquanto eu estou aqui. E a era de aquário veio facilitar esse trabalho, abrindo completamente todo o conhecimento. Para você ter uma ideia, na época da Blavatsky, né, em 1800 e tralalá, não se falava tanto como fala hoje. Não se podia falar. Né? Então, se eu não me engano, foi a partir de 1940 e alguma coisa que esses ensinamentos tiveram autorização para ser completamente abertos. Né? E falar dos mestres, e falar de todas essas frequências e das conexões, e falar das encarnações, e falar das rondas de vida de um planeta, de um orbe para o outro. Porque não se podia falar. Não se podia, não porque a Terra não deixava. Espiritualmente, não era ainda permitido falar, porque ia ser plantar semente no cimento. Então foi esperado um pouquinho. Nessa mesma época da Blavatsky, tinha o Kardec desenvolvendo estudo, né, dos espíritos e tal. Num momento eles foram contemporâneos, né? Então, assim, foi um momento em que as coisas começaram a vir, a informação começou a ser pesquisada, começou a ser trazida, e hoje não pega quem não quer. Né? Se você só não vai entender, você só não vai pesquisar se você não tiver interesse, não tiver curiosidade. Né? Se você estiver satisfeito
com essas crenças e paradigmas que te aprisionam. Então, se você está satisfeito na prisão, ok. Se a tua prisão é de amor, né, de caridade, odeio essa palavra, de auxílio, de compartilhar, beleza. Mas mesmo assim é uma crença que te aprisiona. Porque você pode fazer tudo isso expandindo a sua mente, tendo mais conhecimento e ajudando, inclusive, outras pessoas. Né? Às vezes, do lado da gente tem alguém querendo tanto uma informação, você tem o acesso, mas você não está afim de saber. Então, você também não repassa a informação. Então, assim, vai ficando truncado, né? Quando a gente não é nada além de canal, além de multiplicador, né? Além de meio de acesso. A gente é só isso. Todos nós somos isso. De alguma maneira, nos nossos ambientes. Então, não sonegar a informação é uma coisa muito bacana. Então, aqui a gente tá... Aqui o arcanjo é o Ezequiel, tá? Quem é que... Sobre o que, né? O raio violeta atua fortemente. Sobre tudo o que é ritualístico. Tudo o que é ritualístico. Desde a magia, desde um rito de missa, desde as coisas rotineiras da nossa vida, tudo que tem um ritual. Só que ele é mais, ele é uma cerimônia, porque ele é ligado à cerimônia do sagrado, ao ritual sagrado, porque ele traz para o planeta a energia da chama violeta, que é uma energia que transmuta. Então, assim, por isso que eu brinco, garoto propaganda da era de Aquário, né? E da fraternidade branca. Porque a chama violeta é a chama que está super aberta para o uso de toda a humanidade. Para tudo o que a gente precisa transmutar. Na nossa vida, em qualquer nível, no planeta. E vida é saúde, não gosto do jeito que eu penso, vou transmutar isso. Eu não gosto do jeito que eu reajo, eu vou transmutar isso. Eu vou transformar isso numa coisa mais elevada. Eu vou transformar numa frequência mais elevada. E a chama violeta faz exatamente isso, porque ela limpa a frequência mais densa e deixa no lugar uma frequência mais elevada. Então, daí a ideia bacana da gente ter sempre uma ametista. Em casa, no trabalho, né, no nosso escritório. A minha tá lá na sala. Aqui eu tenho só uma pedrinha pequenininha. Mas assim, por quê? Porque ela limpa, inclusive, o ambiente. Né? Agora, lembrando só, um detalhe. Trabalhar com cristal é igual ter um cachorrinho, tá? Tem que dar banho e dar comida, né? Então não adianta você pôr lá um cristal, deixar ele o ano inteiro e uma vez por ano, no Natal, você tira o pozinho dele, passa um detergente e bota ele de volta. Não. Cristal é uma frequência, né? Aquilo tem vida, aquilo vibra. Então é importante manter limpo, é importante que pegue sol, porque é isso que alimenta um cristal, porque senão ele vai começar a se alimentar da energia de dentro do seu ambiente, da sua energia. Então, trabalhar com cristal não é todo mundo que tem paciência. Quem tiver, recomendo uma ametista, que é tudo de bom, além de ser linda, né? Elaine, nós já passamos muito do É mesmo? horário que Ô, a gente Meleca! tem. Já nós estamos completando 1 hora de live, Nossa! isso mesmo. Então, eu vou pedir, embora esteja muito interessante, Tem que e, acabar. e sei que tem mais coisa para você dizer, Tem né? mais 5 raios. Nós Os vamos novos. marcar, nós vamos marcar outra live para você voltar a falar disso. Olha, Tá. dizer, a gente já diz assim, na divulgação da próxima, a gente diz Assista assim, a primeira. isso, que nós vamos dar, ó, continuidade, ó, a partir dali, ó. Tá bom. Vou falar dos chakras na próxima, associada aos raios todos. E os 5 raios solares que agora estão atuando, porque a gente já tem condição de acessar essas frequências. Que ótimo, que ótimo. Você já trouxe, assim, realmente muito mais luz e cor, né? Deu uma mexida, assim, na gente, muito gostoso e receber essas dicas, né? Sobre a meditação, sobre o cristal. Isso realmente é muito gostoso. Isso mesmo, Cristina, quero mais. A Elaine volta aqui e traz mais pra gente, que é Vamos sempre uma completar. Vou fazer a delícia. parte 2 para completar. É só marcar. Isso. Os raios E novos. Vamos falar dos raios novos depois.
Que não são tão novos, tá? São novos pro conhecimento nosso. Uhum. E a nossa próxima live do Movimentos vai acontecer numa quarta-feira, que agora a gente está com 2 horários, né? Então, nesse horário da segunda-feira, às 20h30, e a quarta-feira, às 12h30. E quem virá falar com a gente na quarta-feira, às 12h30, será a Kátia. E ela vai falar sobre um tema que hoje a gente celebra muito, e como a gente tem o mês inteiro pensando nisso, a Kátia vem falar de mulher, teu nome é transformação. Saiu com sirenes também ou não? Saiu, tá ótimo. É para alertar. Transformação. Perfeito. Então, mulher, teu nome é transformação. É sobre isso que a Kátia vem falar na quarta-feira. E vamos agendar com a Elaine, ó, terminando a live, já vou amarrar aqui com ela e a gente já marca. 2. Isso, tá bom? Tá marcado. Muito obrigada a todos. Muito Beijo. obrigada, Elaine, por trazer Beijo, pessoal. tudo isso pra gente. Obrigada pela presença. Tchau. Bye.